Olá pessoal, aqui o engenheiro Kleber Santos, iniciando mais uma live aqui do nosso canal. E aí, hoje não estou me ouvindo feitar na terça-feira, tá perfeito aqui. Não sei se o pessoal que vai estar acompanhando a live, esperar o pessoal chegar aí na live, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Enquanto isso, deixa eu só fazer uma organização aqui, para que a gente fique tudo ajustado. Bom, pessoal, vamos iniciar. Eu estou aqui já, o pessoal já está vendo meu convidado aqui na tela. Eu sempre gosto de iniciar falando que gosto de entregar conteúdo, pois quem vai assistir esses vídeos gravados posteriormente não vai ficar muito no bate-papo. Pois é, pessoal, estamos iniciando aqui o quarto episódio da quinta temporada de lives aqui no nosso canal. E hoje, com o convidado, o doutor Breno Santos, ele que é advogado, e vai falar qual a importância dos procedimentos a serem feitos pelo técnico de segurança entre o acidente e a CAT. Vai dar uma explanação geral aqui. Já estive conversando com ele há pouco em off, ele me falou que não vai entrar muito no tema técnico do profissional de segurança, e sim na parte jurídica. Isso foi o que ele falou. E vamos ver o que o nosso convidado tem a falar. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de fazer uma divulgação aqui. Lá no nosso canal, lá no nosso perfil do Instagram, está acontecendo um sorteio, e eu já deixei o link do sorteio aí na descrição do vídeo. Para vocês participarem, é muito simples, basta seguir os regulamentos, que é coisa pouca. E o sorteio será de 3 livros: CIPA, Implementando e Mantendo, do Nestor W. Neto; Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos, do Nestor W. Neto; e Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho, do professor Mário Sobral Júnior. Ambos, tanto o Nestor como o Mário Sobral, já participaram de lives conosco. Já tive a honra de dividir aqui a nosso canal com eles, batendo um papo, e hoje estou sorteando os livros deles. Mas estamos aqui com o convidado Breno. Gostaria de agradecer desde já por sua participação, por ter disponibilizado seu tempo de vir participar conosco aqui dessa live e transmitir conhecimento. Meu amigo, doutor Breno Santos, seja muito bem-vindo e faça aí as suas boas-vindas ao nosso público. Boa noite a todo mundo. Kleber, eu que agradeço o convite, tá? Como eu já te falei no WhatsApp, esse contato aí entre advogado, o pessoal da segurança do trabalho, e até te falei assim, até incluiria os contadores também, eu acho que é muito importante, né? Porque são ramos que estão em pleno contato e às vezes a gente quer trabalhar sozinho, cada um no seu quadrado, e aí fica uma coisa difícil para todo mundo, né? Eu sou advogado já há 8 anos, eu sou especialista em direito do trabalho e previdenciário, mas o meu foco maior tem sido previdência. E aí a gente vê muito que tem dificuldades, né? Às vezes quando precisa falar com o técnico do trabalho, né? Eles não entendem a nossa linguagem, vocês não entendem a nossa, vocês não entendem a nossa, a gente não entende a de vocês, né? A gente fica querendo cada um falar nos seus termos e termina que ninguém se ajuda. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, hoje eu vou tentar não usar o juridiquês, tá bom? Às vezes é um pouquinho difícil a gente fugir disso, porque força do hábito, né? Já se a gente pegar aí 5 anos de faculdade mais 8 de advocacia, são 13 anos falando de juridiquês. Então, é um pouquinho difícil a gente conseguir se eximir disso, mas eu vou fazer um esforço aqui para tentar ficar com a linguagem mais acessível.
do mesmo modo que se eu for conversar com alguém de vocês e forem utilizar uma linguagem muito técnica da área, eu também não vou conseguir compreender. Então, eu vou dizer assim, usar uma linguagem simples, não no sentido de ser uma linguagem simplória, mas de ser uma linguagem de mais fácil acesso para quem não é do ramo jurídico, tá certo? A proposta aqui de falar sobre a questão da CAT, eu acho que falar para vocês que tem que fazer CAT, que tem que fazer uma investigação de como aconteceu o acidente do trabalho, e se eu for dizer para vocês que tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu vou estar querendo ensinar o padre a rezar a missa, tá? Então, meu objetivo aqui é trazer para vocês o aspecto jurídico que está envolvido nisso e como que termina gerando problemas tanto para a empresa quanto para o trabalhador, todas essas questões. De antemão, eu peço que vocês vão comentando aí no chat, né? Podem fazer as perguntas. Eu não sou muito de ficar falando sozinho, então se tiver interação, se alguém quiser perguntar algo, pode perguntar sem medo de interromper, que conforme aqui a gente for passando as coisas, eu vou dar atenção às perguntas e vou respondendo, encaixando elas dentro do roteiro, tá bom? Preparei um roteiro bem pequeno aqui, uma pequena introdução. Deixa eu colocar na tela aqui. Antes de colocar na Falou, tela, quero Cláudio? agradecer. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Breno? Estou ouvindo bem. Ah, perfeito. Eu estou falando o seguinte, antes de colocar na tela aqui os slides, gostaria de Estou agradecer. ouvindo bem. Meu áudio está chegando aí? Tá, perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença aqui de Maria Bethânia, do meu filho Rimuque, da, da Minerva, minha esposa, estão aqui na live participando conosco, dando força, dando apoio. E falando com relação a unificar as informações entre direito, engenharia e contabilidade, aí eu acrescentaria também a medicina, juntando esses quatro, é o que o professor Paulo Rogério, com muita propriedade, ele fala os quatro baldinhos, né? Ele pega quatro baldinhos de tinta que se misturam. Então, a engenharia de segurança do trabalho, o que a gente que todo esse contexto misturam muito, né? Engenharia, direito, contabilidade e medicina. São quatro áreas, por isso que é uma área muito ampla e de muito conteúdo. Mas eu vou compartilhar aqui a tela e pedir mais uma vez para as pessoas que não são inscritas no nosso canal, que se inscrevam aí, que participem, que deixem perguntas ao nosso convidado e, à medida do possível, eu vou estar fazendo as perguntas. Vou colocar aqui o slide na tela, Breno, e vou ficar em stand-by só observando a sua explanação e aprendendo com o seu conteúdo. Você está me ouvindo? Acredito que travou do Breno aqui. Deixa eu ver. Pessoal, quem tiver aí na live, dá um feedback aí para a gente aqui, se realmente caiu a conexão dele. Caiu. Acho que voltou agora. Voltou, Breno. Voltou. Perfeito. Quem faz ao vivo tem seus problemas. Essa internet está dando pane constantemente. Mas vamos lá. Breno, estou aqui em stand-by, desenvolva aí o seu conteúdo. Assim que surgirem as perguntas, estarei fazendo aqui para você, tá certo? Tá ótimo, perfeito. Então, pode mandar direto quando chegar, tá bom, Cláudio? Não tem problema não, a gente vai encaixando aqui. Ok, Bom, assim que for surgir as então, perguntas, a gente vai fazendo aí e vai trocando ideias. Então, acidente de trabalho, fugir daquela conceituação que eu acredito que a maioria já conhece, só uma pequena observação. O acidente típico, né, aquele tipicamente do trabalho, ele não deveria acontecer de forma nenhuma. Então,
é o mais comum dos acidentes, né? Ali caiu alguma coisa em cima do empregado, ele caiu de cima de alguma coisa, explodiu alguma coisa e aí a gente teve um acidente. As doenças profissionais que são inerentes à própria profissão da pessoa, por exemplo, os mergulhadores, né, que é comum ter problemas auditivos aí por causa da grande pressão quando se mergulha em profundidade, e as doenças do trabalho, normalmente decorrente aí de alguma situação ergonômica ou de como aquele trabalho é desenvolvido, que não respeita, de modo geral, não se respeita alguma norma de segurança do trabalho. E a gente tem a questão do acidente de trajeto, né? A gente teve a alteração da MP 905, que tinha revogado e voltou a valer depois com a sua revogação pela MP 955. Para a gente entender como o INSS trata o assunto, tá? Todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. E aqui é um ponto importante, porque não necessariamente a gente tem que ter aquela lesão corporal no sentido de arrancou um dedo, perdeu um braço. Pode ser uma perturbação funcional, no sentido de que de repente ficou paraplégico, tetraplégico, ou não sei, rompeu algum tendão e aí perdeu parte funcional do movimento da mão, algo nesse sentido. Então, a gente comporta essas duas situações no acidente de trabalho, tanto no típico quanto nas demais situações. Tá? Essa lesão ela é permanente ou temporária, pode causar a morte, perda ou redução de capacidade para o trabalho. E a razão disso aqui, a gente tem várias situações que podem envolver tanto o seara trabalhista, né, quanto a seara previdenciária. Outras situações que a gente tem que vão ter resultados jurídicos diferentes, tá bom? Mas que terminam sendo considerados, pelo menos para algum efeito, normalmente previdenciário, são considerados acidente de trabalho. Tem a questão da concausa, e levando em consideração, por exemplo, os postos, né, a gente pode falar na questão do benzeno, que é cancerígeno, e de repente esse funcionário ele fuma, que também tem um forte grau de incidência de cânceres. Então, a gente pode ter a alegação de concausa, né, nessa situação, vai servir para a defesa trabalhista, isso, mas no âmbito do INSS a gente vai terminar tendo a caracterização como sendo um acidente de trabalho, né, como uma doença ali do trabalho, tá? Mas é importante que isso esteja registrado de alguma forma, porque a gente também tem a questão das ações regressivas, que eu vou chegar lá mais abaixo sobre isso, falando sobre isso. Agressão, sabotagem ou terrorismo. Quando a gente fala em defesa, a gente vai utilizar a questão aqui de fatos de terceiro, mas de qualquer forma também vai ter a questão de caracterização de acidente de trabalho. Ofensa física intencional, isso aqui precisa ter muita atenção e envolve não só o pessoal de segurança do trabalho, mas também envolve muita equipe de RH, setor de pessoal, para fazer treinamento e acompanhar como é que está a interação de equipe, né, questão de liderança, todas essas coisas, porque de repente um funcionário agride outro. A gente já teve ações em relação de briga de funcionário, ou até de perseguição mesmo, de ser uma agressão verbal, de terminar causando um assédio moral, dependendo da situação, se envolver homens e mulheres, a gente pode ter a questão do assédio sexual também, e aí são questões que terminam entrando muito na questão da interpretação, de como que a pessoa vê aquilo. Então é melhor a gente ter prudência, né, do que estar correndo certos riscos. Ato de imprudência, negligência ou imperícia. Eu tinha até salvo um vídeo aqui, mas eu não vou conseguir mostrar. Por exemplo, funcionário que sai dirigindo um carro em alta velocidade dentro do posto de gasolina, né? Ele pega o caminhão e sai em alta velocidade. É uma imprudência absurda, mas se ele atingir um colega de trabalho, isso vai terminar sendo caracterizado também como acidente de trabalho. Ato de pessoa privada de uso da razão. Então, se o funcionário estiver ali no ambiente de trabalho, mesmo que seja um fato de terceiro,
né, como a gente chama, um ato causado por alguém de fora do ambiente de trabalho, que não tinha como a empresa evitar aquilo, mas também vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Lógico que isso vai ser valorado em ambas as esferas, tá bom? É bom a gente sempre chamar atenção para isso. A gente está falando de um lado previdenciário e de um lado trabalhista, que a legislação se mistura, existem pontos de contato, mas em determinadas situações a gente vai ter alguns tratamentos um pouquinho diferentes. Então, sempre com atenção a isso. Desabamento, inundação, incêndio, caso fortuito ou força maior, contaminação acidental. E aqui entra a questão da Covid, né, 19, é um tema muito interessante, aqui abre espaço para uma segunda live para falar só de Covid, como evitar contaminação, como que a empresa faz para registrar que está tomando todas as providências necessárias, se caracteriza ou não acidente de trabalho, tá bom? A gente tem uma parte da legislação que diz que situações endêmicas não caracterizam um acidente de trabalho, mas por outro lado a gente tem essa questão da contaminação acidental e de caso fortuito e força maior. Então é uma situação que demanda muita atenção da empresa, demanda muita atenção dos profissionais de segurança do trabalho, porque a gente não sabe ainda como que vai se comportar. A gente tem muitos profissionais dizendo que não vai caracterizar, e tem outros profissionais dizendo que vai sim caracterizar. A gente sabe que a justiça do trabalho ela termina pendendo muito para o lado do trabalhador, então toda atenção nesse ponto aqui é de extrema relevância. Acidente sofrido pelo segurado ainda aqui fora do local de trabalho e do horário de trabalho, quando? Quando ele está na execução de uma ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, esse funcionário saiu para executar alguma atividade a mando da empresa, ele não estava no local de trabalho e se estendeu além do horário normal de trabalho dele, aconteceu um acidente, ele vai ser considerado acidente de trabalho e na prestação, ainda que espontânea, de qualquer serviço para a empresa, para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Tá? Então, vamos supor aí que o posto de gasolina resolveu fazer uma ação social, né, com o intuito também de ter uma promoção social, de aproveitar isso aí como uma forma de marketing, de publicidade, convocou os funcionários para participarem, né, ou ainda no que não tenha necessariamente obrigado, vamos dizer assim, né, não tenha uma convocação direta, mas que tenha conclamado ali que os servidores participassem, para gerar um bom intuito, para gerar interação entre o pessoal, e aí ele está ali numa atividade de proveito para a empresa, né, e sofre um acidente. Também vai ser considerado acidente de trabalho, ainda que ele esteja fora do local de trabalho, esteja fora do seu horário de expediente, mas ele estava em uma atividade em proveito da empresa. E aí a gente chega nas consequências, que é o que realmente passa a interessar para essa live aqui de hoje. Se tiver muito rápido, podem dar um grito também, é porque é muita informação, tá bom? E aí eu estou acelerando um pouquinho para tentar cumprir aqui o prazo de 1 hora que me foi pedido. Dando material. Tá tranquilo, tá tranquilo. Perfeito. Pode continuar. Eu estou olhando aqui, não estou na tela, mas estou olhando aqui o chat aqui. Até Tranquilo. agora não tem nenhuma Então vamos pergunta. lá. Dano material é todo dano diretamente ou indiretamente financeiro que aquela pessoa sofre. Então vamos lá que ela sofreu uma queda no ambiente de trabalho e ela vai ter gasto com medicação. Tá? Isso é um dano material. Se em razão desse acidente, por exemplo, ela não vai mais conseguir trabalhar, né? Então ela também tem um dano material. E no caso aqui, para puxar um pouco nessa sardinha ser um pouquinho mais técnico, a gente chamaria de lucros cessantes, tá? Isso tudo vai, se ficar comprovado que a culpa foi da empresa ou algumas teorias que a gente tem em relação à responsabilidade, que eu vou falar mais na frente, a empresa vai ter que arcar com esses custos. Ah, precisou fazer uma cirurgia, precisou pagar uma UTI aérea. Então, daí a gente já começa a ver o quanto que esse prejuízo pode ser grande para a empresa, né? Lógico que para um trabalhador que fica sem poder trabalhar, né, é inestimável, mas falando em valores financeiros
para a empresa, a gente vai ter um rombo no caixa bastante considerável. Dano moral, né? E aí é uma questão que é muito subjetiva, não existe uma tabela de como mensurar dano moral, né? É uma questão intrínseca da pessoa e de como ela prova. Então, vai muito do magistrado, vai muito ali do tribunal, né? Da região que a gente está. Então, é uma situação bem complicada mesmo de delimitar. O dano estético basicamente é uma variação do dano moral e ele sempre vai ocorrer quando a gente realmente tem ali uma perda ou então uma deformação. Por exemplo, vamos supor que, não sei, houve uma explosão, mas não chegou a atingir, não chegou a ter perda de membros, mas atingiu o meu rosto e eu fiquei com o rosto deformado, ali, desconfigurado. Então aqui a gente vai ter um dano estético. Ou perdi uma perna, perdi um braço, também a gente vai ter o dano estético. Suspensão do contrato de trabalho é uma das consequências da caracterização do acidente de trabalho, tá bom? Isso termina gerando muito trabalho para as empresas, porque esse funcionário, a partir do momento que o INSS concedeu o benefício, ele não pode mais ser demitido, tá? E aqui tem uma discussão bem interessante, tem várias decisões dos tribunais do trabalho, que o acidente que gera a estabilidade, né, que gera tanto a estabilidade, está mais abaixo aí, quanto a suspensão do contrato, é justamente aquele que tem o afastamento pelo auxílio previdenciário. Então, aqui a gente tem uma situação complicadora, porque às vezes o funcionário ele aposenta por invalidez. A gente tem casos aí de funcionários que estão há 20, 30 anos afastados e a empresa não consegue demitir. Às vezes o funcionário chega na empresa para demitir e não consegue. E aí a gente fica numa celeuma. Aqui no escritório, particularmente, a gente busca fazer acordos que sejam homologados judicialmente, tá? Que é para evitar depois de ter qualquer alegação de que houve uma demissão discriminatória em razão de que ele não voltava para o trabalho, qualquer coisa nesse tipo. Então, a gente busca fazer isso com homologação judicial. Mas, de todo jeito, é uma dor de cabeça muito grande. O FGTS permanece tendo que ser pago, então, mesmo ali o trabalhador sem estar tendo a contraprestação do serviço, o FGTS dele vai estar sendo depositado. O pensionamento também vai ser uma variação aí do dano material, tá bom? Vai ser avaliado qual o grau de perda de capacidade laboral desse empregado, desse trabalhador, e aí o juiz vai arbitrar uma pensão. Então, se a gente pensar aí, de repente, num funcionário que ganha R$ 2.000 e a gente tiver uma pensão de 50%, R$ 1.000, se a gente projetar isso em 30 anos, deixa eu fazer uma conta aqui bem rapidinha, 30 anos vezes 12, 30 vezes 12 vezes 1.000, a gente está falando de R$ 360.000. E isso sem considerar, né, a ação regressiva do INSS, que está logo abaixo, e as variações das alíquotas SAT, RAT e FAP. Tá? Na verdade, as alíquotas SAT elas são fixas, né, 1, 2, 3%, e a FAP ela causa a variação dessa alíquota de meio, que pode ser de meio ou até o dobro. E a gente ainda tem a questão das ações penais, que aqui não é bem a minha área, mas a gente tem as ações penais, que com certeza aqui é uma dor de cabeça grande, tanto para o empresário quanto para o profissional da segurança do trabalho, se ele vier ter que responder um processo desse tipo, costuma ser caro, costumam ser longos e demorados, então é necessário ter muita atenção. E de onde decorre tudo isso? Decorre de obrigações legais que são impostas à empresa, no sentido de adotar medidas tanto coletivas quanto individuais de segurança do trabalho, tá? De cumprir as normas e de manter um meio ambiente equilibrado. Antigamente, a gente tinha que o meio ambiente, né, a gente imagina questões da própria natureza, a gente pensa em árvore, pensa nos rios, né, recursos hídricos, então hoje isso já é muito superado, a gente considera o meio ambiente como sendo um todo. E aí, inclusive, o meio ambiente do trabalho, ali, o trabalhador que tem um local
adequado para o seu exercício profissional, se for um tipo de trabalho que exige pausa durante o trabalho, que ele tenha um local adequado para o seu repouso, para o seu descanso, tá bom? E é importante destacar que a não observância dessas normas, ela constitui contravenção penal, punível com multa, e se a empresa deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho, tá bom? Essa contravenção penal, pessoal, ela não se confunde com as ações penais decorrentes do acidente de trabalho, tá bom? Isso aqui é pelo simples fato dela não cumprir as normas. Então, não cumpriu as normas de segurança do trabalho, ela vai, ela vai incidir em contravenção penal e ainda tem as fiscalizações de segurança do trabalho, né, pelos auditores fiscais do trabalho. Então, dentro desse contexto todo, o que caracteriza o acidente de trabalho? Aqui não tem como a gente fugir muito do tecnicismo, tá bom? Causalidade, vocês podem ver que ele está praticamente replicado do lado previdenciário, causalidade, nocividade, nexo causal, e a gente tem do lado previdenciário a incapacitação, e do lado aqui do acidente de trabalho a responsabilidade civil, objetiva e subjetiva. Então, causalidade é o simples fato dele ter acontecido, né? Normalmente a gente observa, é mais fácil observar nos exemplos que eu dei logo no começo, em relação de que aquilo não deveria ter acontecido. Então, algo caiu, alguma coisa explodiu, alguma máquina estourou e voou um parafuso, atingiu o olho de alguém. São situações nesse sentido. A nocividade, ela tem relação com ter causado alguma lesão ao trabalhador, tá bom? Nexo causal é a relação entre essa causalidade e a nocividade, e aqui a gente tem a incapacitação. Talvez alguém esteja perguntando qual a diferença, né? Nocividade e incapacitação. Então, vou trazer para um exemplo de um escritório que vai ser mais fácil da gente visualizar essa questão. Vamos supor, por exemplo, aqui no meu escritório, a gente é advogado, né? A gente trabalha basicamente sentado, digitando e pensando em teses. Então, vamos supor que alguém levanta para ir buscar um copo d'água e outro funcionário deixou o chão lá molhado, a pessoa caiu e quebrou a perna. Então, houve a causalidade, aconteceu, né, da queda, a nocividade, justamente a quebra da perna, né, essa lesão de ter que ir ali para o hospital, de repente botar um gesso, fazer algum procedimento. Vamos dizer que tenha sido uma lesão bem simples, tá bom? Que, sei lá, um gesso e um apoio já vai possibilitar que ele volte a caminhar, né, com devidos cuidados. O nexo causal está bem caracterizado aí, porque ele escorregou numa poça de água dentro do ambiente de trabalho. E aqui chega a incapacitação. Para que a gente consiga o benefício previdenciário, tem que demonstrar que esse funcionário ele vai ficar incapacitado para o trabalho. O que não seria o caso nesse exemplo, Breno, né? Pode dizer. tem uma pergunta aqui deixa eu voltar para a imagem nossa aqui. Tem essa pergunta aqui do Luciano Tiago. No caso de acidente de trabalho e a empresa não emitir a CAT, o próprio funcionário pode procurar outros meios para a abertura da CAT? Como tem pessoas na nossa live aí que talvez não seja tenha muita intimidade com a linguagem, CAT é comunicação de acidente de trabalho. Pronto, Breno, pode tentar Perfeito. responder aí a pergunta. Pode sim, Luciano. Tá? A gente vai ver mais no final. Mas, quer dizer, iria ver mais no final, mas eu já vou adiantar aqui, tá bom? A princípio, a responsabilidade é da empresa, tá certo? E quando eu falo empresa, pode ser ali o profissional do RH, pode ser tipo, do ponto de vista jurídico, a empresa é responsável. Ela não emitindo, existe a possibilidade de ser emitida pelo sindicato, pelo médico que atendeu esse profissional, e até mesmo o médico ali perito, se ele constatar essa situação. Então, existem outras pessoas sim, tá bom?
existe um rol na lei que possibilita a emissão da CAT por outras pessoas. O ideal é que a própria empresa faça a emissão para evitar que ela tenha multas, né? A gente chama de obrigações acessórias, né? Então, além de fazer o socorro do profissional, ele tem que emitir a CAT, senão ele vai sofrer multas ali, penalidades, em razão de não ter cumprido um procedimento formal que deveria ter ocorrido. Tá, a incapacitação, aqui no nosso exemplo, do acidente no escritório que a pessoa escorregou e quebrou a perna, provavelmente não vai ocorrer, né? Se esse profissional, mesmo que ele tenha quebrado a perna, mas ali colocou o gesso e vamos dizer assim, uma muleta, né, um apoio, ele já consegue voltar ao escritório trabalhar, não existe a incapacitação. Mas a gente tem sim a causalidade, tem a nocividade, tem um nexo causal, tá tudo perfeito. Para fins trabalhistas, está perfeito se essa pessoa achar que é conveniente entrar com ação trabalhista, né? Ela vai ingressar e a gente vai discutir a questão da responsabilidade, se ela é objetiva ou subjetiva. No âmbito previdenciário, se não ocorreu a incapacitação, no caso ele não precisou ficar mais de 15 dias afastado das suas atividades, não vai gerar nenhum reflexo. E aí, se vocês observarem, tem dois asteriscos. Aqui em nocividade tem um asterisco e aqui em incapacitação tem outro asterisco que eu vou já levantar o porquê disso no próximo slide. A questão da caracterização do acidente no âmbito previdenciário, a gente também tem os nexos técnicos, né, que o INSS considera, e aí a gente tem o nexo técnico do trabalho ou profissional, que estão lá nas listas A e B do anexo 2 do Regramento Geral da Previdência Social, o decreto 3048, né? Nexo técnico individual, esse aqui é muito importante, porque é realmente relacionado à pessoa individualmente. O porquê que aquela pessoa ali sofreu um acidente de trabalho, como que aquela pessoa. É um nexo exclusivo dela. Só naquele caso específico dela que é analisado isso. Como que foi, né? E o nexo técnico epidemiológico, a lista C do anexo 2 também do Regramento da Previdência Social. Essa lista aqui, a C, ela é muito importante, tá? É necessário ter um carinho especial com essa lista. E aí a gente vai entrar na discussão de que quando que emite a CAT nessas situações. Porque assim, quando o trabalhador ele cai no ambiente de trabalho e se lesiona, perfeito, né? Ali é facilmente visível que aconteceu um acidente de trabalho. Isso sem a gente discutir culpa, né? Se a culpa é da empresa, se a culpa é do trabalhador, mas facilmente a gente nota que esse acontecimento é um acidente de trabalho. No caso dos nexos das listas A, B e C, a gente tem a questão de doenças que podem decorrer aí de esforço repetitivo, de exposição a agente cancerígeno, de exposição a ruído, e aí como definir se realmente aconteceu em razão do trabalho ou uma situação paralela, tá? Então, é preciso ter muita atenção, porque a gente tem uma situação da seguinte forma: enquanto o nexo técnico individual, né, é obrigatório, inquestionável, que tem que emitir a CAT, nessas outras duas situações, não necessariamente vai ser necessário emitir, não no sentido de se eximir da responsabilidade, mas no sentido de que existe ali uma confissão de culpa praticamente dita pela própria empresa, né? Ela está confessando que aquela situação, que aquela doença do trabalhador realmente ocorreu de uma situação de trabalho. E quando a gente tem confissão, fica muito difícil trabalhar as teses de defesa, tá? Então, se existe qualquer plausibilidade para a gente ter dúvidas se essa situação do trabalhador realmente ocorre ali das condições laborais dele, é recomendado que não se emita CAT, tá? Eu vou até mostrar mais abaixo que nesse tipo de situação a empresa não vai ser multada, justamente porque existe a possibilidade de dúvidas, tá? Agora, voltar lá, ficar sempre nesse exemplo da queda que ele é bem visual. Na queda, não tem como o técnico de segurança dizer que tem dúvida se aconteceu
no ambiente de trabalho. Ele pode ter dúvida em relação à responsabilidade. Se aconteceu por descuido da empresa que não cumpriu alguma norma de segurança, ou se aconteceu porque o trabalhador fez algo indevido. Tá? Então, muita atenção aqui. Sobre os anexos, está aqui as observações. As listas A e B deve o perito ter em mente que o nexo entre os agentes etiológicos presentes nas atividades econômicas da empresa e o agravo apresentado pelo segurado deve ser estabelecido ainda que a exposição tenha sido parcial ou indireta, então qualquer exposição àqueles agentes. E a lista C refere-se aos intervalos de CID-10. Para quem não conhece, o CID-10 é a classificação internacional de doenças, tá bom? É uma tabela reconhecida mundialmente aí que diz, CID-10 F não sei quanto, é tal doença. CID-10 é não sei das quantas, é tal doença. E aí a gente faz um cruzamento de informações que está nessa tabela que a gente chama de nexo técnico epidemiológico ou NETEP. Tá? Então, como funciona? A gente tem de um lado aqui da tabela, a gente tem todos os quinais das empresas, né, classificadas, e aqui do outro lado a gente tem uma tabela com os CIDs. Como que o médico lá, perito, ele vai fazer? Ele vai olhar o KNAI da empresa na lista, encontrou, faz dá uma olhadinha do lado, se o CID estiver ali naquela tabela, ele automaticamente vai classificar como doença do trabalho, tá? E interessante porque nessa situação a doença do trabalho ela é presumida e para ser descaracterizada só pode ocorrer mediante informações ou elementos circunstanciados e contemporâneos às exercícios da atividade que evidenciam a inexistência de nexo entre o agravo e o trabalho. Esse ponto é muito importante porque ele gera uma imposição ao médico perito que obrigatoriamente classifique essa doença como sendo do trabalho, tá bom? Então, sei lá, estresse em profissionais que fazem transporte de dinheiro. É muito comum. Chegando essa situação ao médico perito federal, ele vai ser obrigado a classificar como sendo um acidente de trabalho, como sendo uma doença ali profissional. E a empresa que vai ter que fazer a descaracterização, apresentando elementos que evidenciem que isso não ocorreu em razão do trabalho. De repente, ele tem uma predisposição ou sofreu algum acidente fora do ambiente de trabalho, não relacionado ao trabalho, né, que gerou um evento aí pós-traumático de transtorno de ansiedade. Então, vai caber à empresa fazer essa verificação e fazer a sua defesa para descaracterizar. O perito é um laudo bem fundamentado. Então, não adianta simplesmente ele vai ter que fundamentar. Oi, Cláudio? Tenho duas perguntas aqui para a gente, antes de você dar continuidade aí ao tema. É o Elcio Pacheco, nosso amigo lá de Pois Paragominas. é. Ele está perguntando aqui, deixa eu botar na tela. Acidente de trajeto é MidCat? Medicate. Ó, o acidente de trajeto, a gente teve a situação, eu vou até voltar o slide aqui, para a gente poder olhar lá. A gente teve a MP 905 que foi revogada, tá bom? Então, durante o período da MP 905 até 20 de abril de 2020, a gente teve a situação, é, aí de que não era considerado acidente de trabalho. Mas com a revogação da MP 905 pela MP 955, a gente volta a ter caracterizado como acidente de trabalho, então precisa fazer a emissão da CAT. Tem a Perfeito. Deixa segunda pergunta? eu botar a segunda pergunta aqui. Deixa eu botar aqui na tela para a gente ver. O Luciano Tiago, ele pergunta, no caso, uma pergunta que ele faz aí, ó, no caso de acidente de trabalho, o médico do trabalho
de acordo com a natureza da lesão, pode remanejar o funcionário para outra atividade, para que a CAT seja emitida sem afastamento. Isso é legal? Está querendo saber se é como se estivesse burlando Não, a emissão da CAT, né? é, a CAT ela tem que ser fidedigna, né? Então, o local de trabalho do funcionário até aquele momento tem que ser ali apontado corretamente, onde aconteceu o acidente tem que ser apontado de forma correta, né? E aí esse profissional vai ser encaminhado ao INSS. Se existir a possibilidade de reabilitação, né, de reenquadramento funcional, o INSS vai dar essas diretrizes, tá? Mas não fazer no sentido de que evitar o afastamento do funcionário, né? Senão a gente está burlando a legislação e aí pode gerar problemas mais graves. Tá? Então, preenche ele de forma correta, diz qual era a função, como é que ele desenvolveu o trabalho dele, qual foi o local do acidente e encaminha para o INSS. Se for o caso de afastamento, ele vai afastar. E aí a gente vê a possibilidade de uma reabilitação profissional. Tranquilo. Certo? Mandar um abraço aqui ao meu amigo Yuri Ataíde, que acabou de entrar aí na live, e aproveitar a paradazinha também para fazer um merchan. Está rolando um sorteio aí no nosso Instagram, 3 livros, o CIPA Implementando e Mantendo, do Nestor W. Neto, Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos, também do Nestor, e Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias do Trabalho, com o professor Mário Sobral. São 3 livros que estão sorteando. É só entrar lá no nosso Instagram e participar. E você também que não é inscrito ainda aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, isso vai ajudar bastante o nosso. Pronto, doutor Breno, podemos continuar. Então, vamos lá. E aí a gente chegou na CAT, né? A gente tem os 3 tipos: inicial, de reabertura e comunicação de óbito. A CAT inicial ela sempre é obrigatória, né? Eu vi aqui que às vezes ocorre uma pequena confusão quando tem o óbito, de achar que precisa emitir só a comunicação do óbito. E a gente precisa das duas, na verdade, né? E os prazos são diferentes. A inicial ela vai ser sempre naquele prazo de 24 horas, né? Um dia útil após. Na verdade, não é 24 horas, né? O dia útil após. A reabertura, se houver algum agravamento, né, desse acidente de trabalho, às vezes a pessoa não percebe ou não é constatado nos exames médicos uma lesão, ou até é constatado, é tratado, e aí quando ele volta a repetir os esforços de trabalho, a gente tem um agravamento dessa situação. E a comunicação de óbito, que é a situação que tem que ser no mesmo dia. Então, no mesmo dia já faz a CAT inicial, já faz a comunicação de óbito. Aqui, pessoal, lógico, tem a questão de isolar de forma adequada, né? Mas acontecendo o óbito, eu creio que é uma recomendação importante sempre ter o acionamento já de imediato das autoridades policiais, né? Além do SAMU para fazer o resgate, se possível a gente conseguir que tenha uma perícia ali técnica policial já de imediato naquele local, até para resguardar todos os envolvidos. De repente tem algum outro funcionário envolvido na situação, é, e aí a perícia vai fazer essa constatação, né? Se foi um fato que um funcionário, em razão de briga, empurrou o outro funcionário e fez ele cair de uma alta, de uma altura, né? De um local alto, ou empurrou esse funcionário contra uma máquina e essa máquina causou aí o falecimento, sei lá, puxou um fio que encostou no outro funcionário. Então, a polícia vai ser um apoio importante aí com a perícia, inclusive é uma perícia já oficial, né? Então, muito importante. O Manual de Acidente de Trabalho, ele traz uma observação que é bem interessante e até um pouquinho divergente em relação aos conceitos que a gente vem trabalhando, que é sendo obrigatória a emissão da CAT pela empresa, ainda que o acidente não gere o benefício. Então, a gente vê que, de um lado, para a gente ter a caracterização desse acidente de trabalho, a gente precisa que ele tenha a incapacitação do funcionário, né? Então, ele tem que ser afastado por mais de 15 dias,
Por outro lado, o manual do INSS diz que a CAT tem que ser emitida mesmo que o funcionário não seja afastado. Então, se a gente pensar nessa forma como está escrito aqui, uma simples queda de uma cadeira, de repente, ela tem que ser comunicada por uma CAT, o que termina sendo, às vezes, inviável, né? Porque gera uma demanda excessiva de uma coisa que talvez não tenha grandes consequências. Mas o objetivo disso é ter justamente uma avaliação para fins tributários, né? Então, ali a FAP, se começa a ter muita notificação de acidente de trabalho, a FAP ela vai ser elevada e essa empresa vai ter penalidades. Só para a gente ter um pouquinho assim visual, imagina uma empresa, por exemplo, que tem uma folha de pagamento, vamos lá, de 2 milhões de reais, né? Vamos botar uma empresa grande. Se a gente tem um SAT de 3%, a gente está falando de 60 mil. Se, em razão do FAP, esse SAT for dobrado, a gente está falando em 160 mil reais. Né? 120 mil reais, desculpa o dobro. Tá? Então, é uma questão que tem que ser tratada também com muito carinho aí pelos profissionais, porque é prejuízo no bolso da empresa. E com certeza, a empresa tendo prejuízo, ela ficando mal financeiramente, isso vai refletir ou na necessidade de demitir funcionários, ou de repente na própria quebra da empresa. Né? Então, muita atenção com esse ponto aqui. Tem que estar sempre observando se a empresa está enquadrada de forma correta no SAT, se o FAP está sendo avaliado de forma correta também. As empresas pelo menos deveriam receber um comunicado do INSS todo ano informando como que ocorreu o enquadramento, como que foram feitos os cálculos, tá bom? Então, atenção isso aqui, se a empresa não está recebendo, é importante que busque verificar junto do INSS como que está sendo feita essa avaliação. E aí as observações, né? Na falta da CAT pela empresa, sendo a mesma formalizada por terceiro, não haverá exclusão da multa. Então, uma situação que eu acho que foi o Thiago que perguntou, né? Se outras pessoas podem emitir a CAT, podem, mas isso não vai eximir a empresa de ter que pagar as multas. Por outro lado, se a emissão da CAT ocorrer antes de qualquer procedimento administrativo lá no INSS ou de qualquer medida de fiscalização dos auditores do trabalho, dos fiscais do trabalho, a empresa também não vai pagar essa multa. Apesar dessa previsão, eu não considero que essa seja uma medida muito escorreita, assim, muito adequada, porque a gente nunca sabe quando que vai ter uma fiscalização. Né? Então, de repente, o fiscal chegou lá 2 dias depois do acidente. Não adianta dizer que o trabalhador ainda não foi para o INSS, eu não emiti a CAT por isso. Não adianta, vai ter que pagar a multa. Tá? Então, o ideal é que se cumpra o prazo aí da forma correta para evitar qualquer tipo de prejuízo para a empresa. Tá? E aqui vale até destacar, fazendo um paralelo, por exemplo, o profissional lá de segurança do trabalho ele tomou conhecimento do acidente de trabalho e não fez a devida comunicação no tempo hábil, a empresa foi multada. Cabe, tá, pessoal, a empresa entrar depois com uma ação contra o profissional de segurança do trabalho, exigindo que ele faça o ressarcimento da empresa. Então, dependendo da situação que ocorrer, de repente pode ser o caso aí de uma demissão ou de um rompimento de contrato, né? Dependendo de como for o vínculo que tiver com a empresa, e a obrigação de ter que ressarcir a empresa. Então, muita atenção, porque pode gerar responsabilização pessoal aí de vocês. E aí aquela situação que eu falei em relação ao NETEP. Outra situação que exclui a aplicação da multa à empresa pela não comunicação da CAT é aquela decorrente do enquadramento no acidente de aplicação do NETEP, dos netos técnicos epidemiológicos. Essa redação aqui está igual à redação do Manual de Acidente de Trabalho do INSS. Tá? Eu fiz questão de colocar igual está lá, para ver que não é uma coisa assim que eu estou não é teórico, está lá dizendo exatamente isso. Outra observação importante, e aqui é interessante que tenha o acompanhamento, que a empresa acompanhe
quando encaminha o funcionário para o INSS, porque sempre que o perito médico federal, né, antigamente era só o perito médico, agora o perito médico federal, se ele encontrar indícios de que a empresa foi negligente, teve dolo ou culpa nessa ocorrência do acidente de trabalho, ele vai comunicar para as demais autoridades, né? Então, e aí começa a surgir as ações regressivas. As ações regressivas, elas são ações que o INSS entra contra a empresa, cobrando os gastos que ela teve e os que ela vai ter com a concessão daquele benefício acidentário, tá? E aí, consideram despesas previdenciárias ressarcíveis as relativas ao pagamento pelo INSS de pensão por morte e benefício por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, basicamente, são o auxílio acidente, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente é uma indenização, ele é pago aí na proporção de 50% da remuneração, não da remuneração, na verdade, né, em relação ao valor do benefício que ele receberia. A gente tem um cálculo específico para o valor do benefício, né, e aí feito aquele cálculo chega-se em um valor. Então, o auxílio acidente, ele tem um percentual desse valor também decorrente da perda de capacidade. Então, esse funcionário, ele perdeu 50% da capacidade de trabalho dele, ele vai ter que ser reabilitado em outro local, ele vai receber esse auxílio acidente. O auxílio-doença é aquele que ele realmente não consegue trabalhar mais de forma temporária, né? Então, ele vai fazer o tratamento e vai voltar para a sua atividade normal. E a aposentadoria por invalidez, a princípio, é uma situação irreversível, tá? Mas de forma bem genérica, falando isso, porque a gente pode ter reavaliações e ser constatado que esse funcionário, que esse segurado, ele recuperou a capacidade de trabalho e aí ele pode também passar por um processo de reabilitação ou simplesmente ter o benefício suspenso, ele vai receber uma remuneração por um período, tá, para incentivar que ele volte ao trabalho. Tá? Inclusive, pode ser ressarcido também as despesas do custeio do programa de reabilitação. Tá? Então, o INSS gastou lá com técnicos, com profissionais, para que esse profissional possa voltar ao mercado de trabalho, esse custo ele vai ser passado para a empresa, né, pela ação regressiva. E também os dispêndios que ele vai ter ao longo do tempo. Então, antigamente existia a tese de que o INSS ele não gastou ainda com o funcionário. Não importa. Ele vai gastar, ele vai fazer a projeção de quanto que vai gastar com esse benefício e ele vai entrar com ação regressiva e a empresa vai ser condenada se ficar constatado que houve a culpa da empresa, tá? E aí a gente vem para as teses de mérito. Teses de mérito no âmbito judicial são as defesas propriamente ditas, tá? A gente tem uma série de questões que devem ser consideradas para que aí, qualquer pessoa possa entrar com ação judicial. Existem algumas formalidades específicas de como que ele escreve a peça, né, que a gente chama de petição. Tem questão de endereçamento, tem questão de competência, tem questão de prazo, e tudo isso a gente chama de preliminares. E quando é a defesa propriamente ali do que aconteceu, se houve culpa ou não, a gente chama de defesa de mérito, tá? Basicamente, as teses, inexistência de fato. Então, aqui ocorre muito se o trabalhador ele mentir que sofreu um acidente de trabalho, né? Ele tentar burlar essa situação. E aí a empresa vai ter que demonstrar que esse fato não ocorreu, ou de repente não teve as consequências, que aí é o segundo tópico, inexistência das consequências do fato. Então, vamos lá para aquele exemplo do funcionário que caiu no ambiente de trabalho, aí de repente ele não aconteceu nada demais, e em outro momento ele cai e quebra a perna e ele quer dizer que foi no ambiente de trabalho. Então aí a gente tem a inexistência do fato, né, ou a não consequência. A gente pode dizer, não, ele não quebrou a perna, ou tudo bem, ele quebrou, mas não foi aqui no ambiente de trabalho. A gente vai ter essas duas teses defensivas. Inexistência de nexo causal também entra, esse exemplo também se amolda a essa situação, mas ela é importante lembrar aqui a questão da ANETEP, né, e das doenças profissionais e doenças do trabalho, aquilo que eu estava falando. Se a empresa ela emite a CAT de uma doença profissional,
ela está confessando ali a culpa dela. E aí vai ficar muito complicado na hora da gente fazer a defesa da empresa. Tá? Então, por isso que é importante ter a cautela. Lógico, a empresa ela não pode, né, eu falei isso lá atrás, vou falar de novo, a empresa ela não pode se eximir de arcar com a sua responsabilidade de fazer a emissão da CAT, mas tem que ter a cautela de analisar se realmente está demonstrado ou se existem elementos, indícios que dão justificativa para que a gente possa ponderar se essa doença ela ocorreu de outra forma ou se ela veio de outro local, de outra atividade, tá? Sei lá, às vezes o cara alega problema de coluna, mas no final de semana ele gosta de ir lá para, sei lá, um sítio e ele gosta de cortar madeira, ou ele presta serviço para outra empresa, né? Então isso tem que ser bem avaliado, porque se não tiver um nexo causal também a gente não tem essa caracterização. Culpa exclusiva da vítima, isso aqui é muito importante e vai ter que ser avaliado na investigação do acidente de trabalho. E aí eu vi que assim, muitos trabalhadores às vezes têm resistência, né, com o técnico de segurança do trabalho quando ele vai fazer a investigação, porque acredita que quer botar a culpa para a vítima. E na verdade essa não é a intenção. Mas a gente tem que dar a César o que é de César, e se a própria vítima ela é a culpada, ela tem que arcar ali com as consequências. E aí eu chamo a atenção para que o trabalho do técnico, né, vocês com certeza sabem melhor do que eu, ele começa muito antes do acidente de trabalho. Né? Ele começa lá nas ações preventivas, ele começa com os treinamentos que são dados, tá? E é importante que esteja tudo muito bem registrado, e aí, até fugindo um pouquinho do técnico, indo para o pessoal de RH, se a empresa tiver um setor específico de RH, que ela tenha pasta funcional desse funcionário, com todos os registros dos cursos que esse funcionário recebeu, com que frequência, tá bom? Eu estava acompanhando um processo esses dias, era uma ação regressiva do INSS, tá? Que é essa ação que o INSS cobra os gastos com a concessão desses benefícios, e a funcionária havia perdido a mão imprensada numa máquina, tá? O que é interessante do caso? Essa funcionária, ela havia recebido 7 treinamentos em 6 meses, todos falando sobre a manutenção da máquina, também sobre a limpeza daquela máquina que ocorreu o acidente, e todos tinham dizendo de que ela não poderia colocar a mão dentro da máquina com a máquina funcionando. Tá? Apesar de ser até uma questão lógica, né? Quem se arrisca a botar a mão dentro da máquina com ela funcionando, mas mesmo assim havia os treinamentos. Um, um desses treinamentos ocorreu no mês do acidente, especificamente falando que não podia botar a mão dentro da máquina com ela em funcionamento, ocorreu dentro do acidente. Essa funcionária ela havia assinado lá a ordem de serviço com todas as especificações, e na ordem de serviço também tinha dizendo que ela não pode colocar a mão dentro da máquina, tá bom? E mesmo assim a empresa ela foi condenada em primeira instância a ressarcir os gastos do INSS, tá? Então aqui a gente vê a importância de estar tudo muito redondo, tá? Essa empresa, lógico, ela recorreu dessa decisão, tá bom? Argumentando justamente isso, que essa funcionária havia recebido todos esses treinamentos, que no mês do acidente, especificamente, ela tinha sido treinada novamente. E uma questão muito interessante, e aí fica para vocês uma dica extra, anotem e registrem quando tem fiscalização do trabalho. Essa também foi uma tese utilizada na defesa da empresa, de que teve fiscalização aqui dos fiscais do trabalho e não foi constatado nenhum erro de descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. É tanto que a empresa não foi multada, não sofreu advertência, não sofreu nada. Então, isso é muito importante para a empresa, porque você vai chegar num momento de defesa desse que está sendo dito que a empresa tem culpa, e você vai mostrar, teve fiscalização, está aqui os documentos comprovando
que não foi encontrado nenhum tipo de irregularidade que a empresa tenha praticado, que a gente estava cumprindo todas as normas. Então, como que agora o INSS quer fazer essa cobrança dos gastos? Ou como que esse funcionário agora ele está aqui na Justiça do Trabalho me cobrando uma indenização, né? Então, esses registros eles são muito importantes, eles têm que estar muito bem guardados, tanto na pasta dos funcionários, quando for em relação a treinamento, ordem de serviço, essas coisas todas, e de repente um arquivo específico aí que a empresa tenha, ou que o responsável pela segurança do trabalho da empresa tenha, e registrando sempre que teve essas fiscalizações e que a empresa não sofreu nenhuma penalidade, né? Se tiver tido algum tipo de elogio, se puder filmar essa fiscalização, como que aconteceu, onde que o técnico entrou e o que, que ele falou. Às vezes o técnico elogia a empresa porque está seguindo todos os procedimentos de forma correta. Isso tudo vai ser elemento aí para a gente utilizar na hora da defesa. Fato de terceiros, tá bom? Uma questão muito importante. Vamos lá. Um assalto num posto de gasolina. E aí a pessoa atirou lá no funcionário e ele veio a óbito, né? Ele faleceu. Vai ser caracterizado acidente de trabalho para o âmbito previdenciário? Vai. A empresa tinha responsabilidade tem responsabilidade em relação a isso? Em tese não, né? Se não for um local que a gente tem, de repente, aí muitas notícias de que sempre está tendo assalto, que é uma região perigosa, dá para a gente dizer que é discutível a responsabilidade da empresa, de repente, de manter uma segurança armada, né? Se for um local que tem ronda policial. Então, essas questões aqui vão envolver fato de terceiro, é importante estar atento. Eu lembrei de um exemplo agora, voltando aqui na situação da culpa exclusiva. Por exemplo, os postos hoje, a maioria tem aqueles letreiros eletrônicos, né? Mas ainda existe a situação de ter que subir para trocar as plaquinhas. Então, vamos supor que o funcionário ele recebeu todos os treinamentos de forma adequada de como utilizar os equipamentos de segurança e mesmo assim ele subiu lá sem utilizar esses equipamentos. Então, a gente pode entrar aqui na discussão da culpa exclusiva da vítima. Agora, vamos supor que esse funcionário ele não recebeu o treinamento, subiu lá e caiu, né? Então, provavelmente essa empresa ela vai ser condenada. Lógico que vai ser apresentada a defesa, vai ter o processo, mas muito provavelmente nessa situação a empresa vai ser condenada. Agora vamos talvez possa ser um pouco esdrúxulo a situação, mas vamos supor, pelo menos eu não sei se já aconteceu alguma vez isso de verdade, mas vamos supor que o funcionário está lá no alto e vem um carro, um motorista embriagado, bate na escada e derruba o funcionário lá de cima, né? A gente pode ver um fato de terceiro aí. Mas esse fato de terceiro, e se o funcionário ele não tinha treinamento, né? Sei lá, ele estava sem o cinto de segurança. Será que o cinto de segurança poderia ter evitado queda? Sim, não. Né? Como que a gente vai permear no âmbito jurídico essa defesa? E aí a importância de ter, né, bater novamente nessa tecla, de ter os registros lá do funcionário de que ele recebeu o treinamento, de que ele estava utilizando lá o EPI de forma correta ou não, né? Apesar de que é um fato de terceiro, mas se esse profissional ele tivesse utilizando o EPI, se ele tivesse sido treinado de forma correta, de repente ele não teria ocorrido a queda, né? Agora, se ele não recebeu o treinamento, além de ele estar fazendo uma atividade para a qual não foi treinado, ainda ocorreu um evento adverso aí que ocasionou esse acidente, tá bom? Culpa concorrente da vítima, quando ela concorre, né, mesmo ela tendo tido os treinamentos, mas ela tomou alguma atitude aí imprudente, pelo menos a gente vai sempre trabalhar essa questão, a gente chama de teses subsidiárias, né? A gente vai primeiro tentar colocar a culpa exclusiva e se não, pelo menos que ela concorreu, né? Que ela deixou de ter cautela em algum momento, não podia passar próximo de algo e resolveu passar por ali perto,
sei lá, de repente tinha que ter um tampão em uma determinada máquina e estava sem o tampão, né? Mas todos os funcionários tinham sido informados dessa situação e que não deveriam passar por ali. Dá para a gente começar a pensar em alguma situação desse tipo. Com causas, são causas também, outras causas, né? Entra nessa questão da concorrência, de outras situações, entra naquele exemplo que a gente falou no começo em relação ao frentista que fuma, que o câncer pode ter vindo de outra natureza. E a última causa é a adequação dos valores indenizatórios, né? Que aí a gente entra naquela questão subjetiva quando se trata de dano moral e uma questão mais objetiva e de parâmetros legais quando a gente tem o dano material, de estipular exatamente quanto é que foi esse dano. Por exemplo, o exemplo novamente lá da medicação, quanto exatamente esse trabalhador gastou com a medicação, né? E ele vai ter que provar o quanto ele gastou para poder fazer a indenização. E aí, de repente, a gente vai contestar, mas para essa situação aqui, ele não precisava disso. Por exemplo, já vi situação de que era uma queda com lesão no joelho e havia sido juntado comprovantes de médico de área diversa, né, que não era ortopedista, não era fisioterapeuta, era de uma área diversa. E aí não foi aceito esse laudo. Mas ele estava lá compondo os cálculos a serem ressarcidos, né, e a empresa teve que fazer a defesa, levantando aí a questão de que, como não era relacionado, precisava ser descontado e retirado do valor. Dano moral também acontece muito de ser fixado um valor 100 mil, 200 mil, até 1 milhão e ter que discutir se esse valor realmente é razoável para aquela situação. E aí, a análise e investigação de acidente de trabalho, como eu falei para vocês, eu não vou pretender aqui ensinar o padre a rezar a missa, mas eu acho interessante fazer a observação desses elementos, que é importante que constem lá quando dá a investigação. Se possível, ter fotos, ter vídeos, né? Às vezes a empresa ela tem câmeras de segurança e é até interessante que, dependendo do porte da empresa, se ela tiver condições de arcar com isso, que ela coloque em todos os ambientes, faça ressalva em relação a ambientes de uso privativos e que tenham acesso à intimidade da pessoa, tá? Como vestiários, banheiros. Não adianta, mas no banheiro o funcionário podia brigar, no banheiro o funcionário podia, sei lá, cair do vaso, se trepar no vaso e cair do vaso. Tudo bem, pode acontecer, mas a intimidade e a privacidade aqui são juridicamente bens com maior tutela. Então, esses ambientes não, mas ambientes ali de acesso público, que está todo mundo circulando, que não vai ter essa invasão de privacidade. É interessante ter os vídeos, tá bom? Como eu falei, os registros do empregado, e aí chama uma atenção também para a questão do ASO, né, de ficar bem registrado se esse profissional ele tem alguma doença antes de ser contratado, se não, se existem elementos de algum tipo de doença, registrar os treinamentos que ele recebeu, registrar o exuite, tem os devidos registros, você estava do histórico, naquele ambiente, algo estava molhado, algo estava escorregadio, se andava com manutenção em dia, as fiscalizações que eu falei, se tiveram as testemunhas, né, que viram e presenciaram o acidente, e aí vocês vão chegar na causa raiz, que com certeza é o ponto principal, né? Só para finalizar, lembrando que o objetivo dessa análise não é eximir a empresa de culpa, né? Não é culpar o funcionário, mas é realmente, eu acho que aqui a palavrinha, o termozinho chave, né? Buscar a causa raiz. Porque se a culpa for da empresa, ela vai ter que buscar as medidas para evitar que isso volte a acontecer, né? Apesar de que de todas essas consequências jurídicas aí que a empresa vai ter, mas ela tem que buscar evitar que volte a acontecer, porque senão o problema dobra.
E se a responsabilidade não for da empresa, ela também não pode ser obrigada a arcar com essa situação. Ainda que ela possa adotar medidas mais efetivas, mas ela também não pode ser obrigada a arcar com o que ela não deu causa. E aí, falando em medidas mais efetivas, eu vou voltar, por exemplo, lá da funcionária que meteu a mão na máquina em funcionamento, e que uma das medidas que a empresa passou a adotar foi colocar placas, né, no ambiente de trabalho, em vermelho, dizendo, ó, não pode botar a mão dentro da máquina. Todo mundo já tinha treinamento, todo mundo já sabia, todo mundo já tinha ordem de serviço. A única coisa que faltava, assim, era colocar placas, né? E aí a empresa terminou adotando, mesmo não sendo dela a responsabilidade. No final, eu acho que eu nem contei o final desse processo, a empresa conseguiu ser absolvida, mas foi uma votação um pouquinho apertada ainda. Um dos desembargadores ainda entendeu que a empresa deveria sim ser condenada, né? E outros dois opinaram pela absolvição. Então, só para a gente ter claro aqui como que aconteceu esse processo. Na sentença, a empresa foi condenada, então a gente teve um juiz dizendo que, apesar de todas essas medidas, a empresa deveria pagar. No recurso de 3 desembargadores, ainda disse que, mesmo com todas essas medidas, a empresa deveria pagar. E a empresa foi absolvida em razão dos outros 2 desembargadores que votaram pela absolvição, e eles levaram em consideração justamente esses elementos que eu estou dizendo aqui, de ter registro de foto, de ter registro do funcionamento, de ter registro do empregado e dos treinamentos que ele recebeu. E esse ponto da fiscalização, inclusive, foi um tema de destaque de um dos desembargadores, que fez uma ressalva bem importante, né? No meio do voto, ele falou: inclusive, eu quero destacar, né, a documentação que comprova que a empresa foi fiscalizada e não tinha nenhuma autuação em razão de descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho. Tá? Então, também não é uma coisa assim que eu estou tirando simplesmente da cartola. A gente tem posicionamento aqui judicial dizendo da importância de ter esse registro e de estar lá devidamente anotado, né, para que a gente possa utilizar na hora da nossa defesa. Eu acho que é isso, Kleber. Estourei aí 10 minutos, 12 minutos estourei, né, corri o máximo que eu pude, falei um pouquinho rápido, espero que tenha sido inteligível aí, tenha dado para entender. Breno, foi perfeito, muito bom sua explanação, deu para a gente dar uma entendida, esse assunto técnico, muito minucioso, mas você com muita propriedade conseguiu transmitir aí informações e tirar algumas dúvidas. O Márcio Bezerra, nosso amigo, seu conterrâneo aí do Acre, ele falou: a investigação pelo TST entre o acidente é extremamente importante para que não haja prejuízo para ambas as partes. E, na Exatamente. realidade, é isso aí, né? Tem que É tentar muito importante porque as consequências fazer com jurídicas disso, que a justiça. as consequências jurídicas elas são muito graves, né? Facilmente a gente vê aí a empresa sendo obrigada de repente, ela contrai uma dívida de 2 milhões de reais muito fácil. Se a gente pega um funcionário novo aí, sei lá, 20 anos, 25 anos, que tem uma expectativa de vida de 70, 80 anos, fácil, fácil, chega em 1 milhão de reais de condenação no âmbito trabalhista e mais 1 milhão de reais em ação regressiva do INSS. Então, imagina, para uma empresa ter 2 milhões de reais no seu passivo, tendo que constituir caixa ou então elementos de garantia de que vai pagar essa dívida. É muita coisa, né? Por outro lado, pensa num trabalhador também tão jovem que de repente vai passar o resto da vida acamado, né, sem conseguir fazer mais nada da vida ali, tendo que, para tudo que for fazer, dependendo de auxílio de terceiros, até para tomar banho, para comer. Então, é muito grave para todas as partes envolvidas, né? Então, tem que ter, como eu falei, o trabalho do técnico, ele não começa quando teve o acidente, ele começa de antes, desde o comecinho da história, desde quando o cara botou o pé dele ali na empresa para começar a trabalhar. Ou até antes, né? Até na investigação ali do ASO, se ele tem alguma situação ou não que possa trazer implicação para a empresa.
Breno, gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença. Pedir mais uma vez o pessoal que não são inscritos no nosso canal, se inscreve aí, compartilha, divulga, ativa o sininho. Esse está sendo o 4º episódio da 5ª temporada. Estamos concluindo, graças a Deus, com mais um evento. Nosso amigo hoje, o Dr. Breno, dando continuidade à 5ª temporada de lives, teremos na próxima semana o Roberto Medeiros, na terça-feira, falando sobre o posto de combustível. Precisa constituir CIPA, então ele vai falar, dar uma explanação sobre a CIPA. E na quinta-feira, dia 20, teremos o Gustavo Rezende. Ele vai estar falando sobre a exposição aos agentes químicos em postos de combustíveis. Na outra semana, dia 25, a minha amiga professora Aldete Sanches vai falar sobre comunicação assertiva em SST. É preciso falar de contabilidade e direito. Aquilo que a gente falou no início da nossa live aqui. Muito importante. A união de contabilidade, direito, medicina e engenharia. E para fechar essa 5ª temporada, o meu amigo José Roberto, ele que vai estar falando o que fazer para o posto de combustível não ser autuado pelos órgãos fiscalizadores. Ele vai ter que dar muita informação, porque realmente o leque de possibilidade da gente ser autuado é muito grande. Muitas obrigações. E também está ocorrendo um sorteio lá no nosso Instagram, se vocês puderem participar. Vai ser sorteado 3 livros, o CIPA, Implementando e Mantendo, do Nestor W. Neto, Segurança do Trabalho, Os Primeiros Passos, do Nestor W. Neto, e Mundo Paralelo, Histórias Ordinárias e Extraordinárias da Segurança do Trabalho, com o professor Mário Sobral. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Breno, por favor, faça as suas considerações finais aí. Só obrigado para quem aguentou ouvir até agora. Obrigado pelo convite, Cláudia. É muito importante. Como eu falei, eu realmente acho muito importante a gente ter essa interação, porque na hora de fazer a defesa, né, seja do trabalhador de fazer ação trabalhista, seja de fazer a defesa da empresa, existem elementos técnicos ali de segurança que às vezes a gente não consegue compreender, né? É impossível um profissional só saber de tudo, tá? No próprio direito a gente tem ramificações, né? Eu acredito que dentro de segurança do trabalho também tem ramificações, profissionais que são especializados em determinadas áreas, que são especializados em determinadas MRs. No direito, como eu falei, por exemplo, eu sou especializado em trabalho e previdência, com maior foco em previdência. Então, a gente tem todas as ramificações que demonstram que não dá para saber de tudo. Então, se a gente não tem um corpo de profissionais interagindo, se comunicando de forma... Vai ter até a live, né, aí, de comunicação assertiva, que um possa complementar o trabalho do outro, com certeza vai ficar furos. E aí, quando fica furos, prejudica alguém, né? E esse não é o objetivo de nenhum profissional que tem responsabilidade com as suas atribuições. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigado de novo. E estou à disposição sempre que precisar de mim. Breno, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela sua contribuição no nosso canal. Obrigado ao nosso amigo Dr. Márcio Bezerra, que foi um dos que indicou o amigo. E obrigado a vocês que estão participando, a Minerva, a Elza, o Elcio Pacheco, o professor Azevedo, uma turma boa que participa sempre conosco aqui das lives. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês em mais uma live concluída com sucesso. Próxima semana, próxima terça-feira, estaremos dando continuidade. Forte abraço. Quem não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, divulga, compartilha, faz esse canal crescer. Tchau, pessoal. Obrigado, Breno. Obrigado a todos.